Senhoras e senhores, em prosseguimento ao workshop Dia Nacional da Advocacia Pública, informamos a composição do segundo painel deste evento, sobre o tema A atuação da advocacia pública, consultiva e contenciosa, no combate à corrupção. Neste painel, coordenará o Dr. Eugênio Battesini e os demais palestrantes, Dr. Alexandre Azambuja Cassep, Procurador Regional Federal da 4ª Região, Dr. Vanir Friedrichsewski, advogado da União e diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, e a doutora Angélica Moreira Dresch da Silveira, consultora jurídica da União no Estado do Rio Grande do Sul. Faremos a seguir a leitura do currículo sintético do coordenador deste painel. Dr. Eugênio Battesini, Procurador Federal, em exercício na Procuradoria Regional Federal da 4ª Região. Procuradoria Regional da 4ª Região. Atividades profissionais anteriores: Procurador Regional Federal Substituto, de 2008 a 2009. Professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2007 a 2017, no curso de especialização em Direito e Economia. Na formação acadêmica, doutor em Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Visiting Research Fellow da Universidade de Colômbia, Nova York. Pós-graduação em Law and Economics da Universidade de Chicago. Pós-graduado em Direito da União Europeia da Universidade de Estudos de Roma, Tor Vergara. Pós-graduado em Direito de Economia e Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Transmitimos neste momento a palavra ao doutor Battesini para dar prosseguimento às atividades. Perfeito, muito obrigado. Antes de mais nada, assim como o senhor, me sinto na obrigação de agradecer o convite que foi feito pela doutora Márcia de participar do workshop e de render as minhas homenagens à doutora Márcia, que ao longo de 6 anos esteve à frente da escola da AGU aqui na 4ª Região, e todos nós que participamos da comissão executiva, atuando de maneira integrada com a doutora Márcia, somos testemunha da dedicação, do esforço por ela desprendido na gestão da escola durante esse período. Vou tomar as palavras do doutor Diogo, que não está mais aqui no evento, tive a oportunidade de participar. Ele disse que a escola da AGU no Rio Grande do Sul, na 4ª Região, pode ser dividida em 2 períodos: o anterior, a gestão da doutora Márcia, e o posterior. Realmente foi um divisor de águas inequivocamente, né? Bom, feita-se esse registro, vamos passar direto à condução dos trabalhos do evento. Este tema aqui teimosamente continua, insiste em não sair de pauta, inclusive na pauta do dia hoje, digamos, né? Direcionando especificamente a atuação da advocacia pública, consultiva e contenciosa no combate à corrupção. Nós vamos começar com a manifestação da doutora Angélica Moreira Dresch da Silveira. Ela, no seu currículo, tem especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Direito Público pela Escola Superior Verbo Jurídico em Porto Alegre, especialização em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais pela Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Advocacia do Estado e Direito Público pela URGS, é mestre em Direito Público também aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu trabalhos junto à Corregedoria Geral da União
e é advogada da União em exercício na consultoria jurídica da União do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Angélica, palavras. Obrigada, queria agradecer o convite à doutora Márcia, também exaltar o excelente trabalho que ela fez esses anos na escola e agradecer a todos os presentes. Então, o meu tópico aqui é sobre o papel do consultivo na prevenção à corrupção. Então, eu fiz um breve resumo do que nós trabalhamos aqui, atividade de consultivo estadual, no âmbito dos estados, porque a atividade consultiva no âmbito das consultorias perante os ministérios é um pouco diferenciada. Bom, a consultoria jurídica da União aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela assessora todos os órgãos federais da administração pública direta que tem representação do estado. Então, a Superintendência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, enfim, todos os órgãos federais, inclusive as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A atuação do consultivo é essencialmente preventiva, né? No controle interno da legalidade dos atos dos gestores e, principalmente, nós trabalhamos muito com a atividade meio que a análise de editais de licitações, minutas de contratos, convênios e todos os ajustes entabulados pela administração. O assessoramento direto ao gestor também é uma principal atividade nossa, no âmbito do consultivo, e porque nós dizemos o que ele pode juridicamente fazer e a melhor forma do gestor fazer, né? De poder implementar a política pública. A nossa atividade também não se confunde com a atividade de fiscalização e controle que é exercida pela Controladoria Geral da União e nem pelo TCU. Onde se verifica, sim, principalmente o papel do consultivo na prevenção à corrupção. Como eu disse, a própria Lei de Licitações, o artigo 38, parágrafo único, ela exige que todas as minutas de editais, contratos, convênios e quaisquer ajustes passem pela análise e aprovação prévia da consultoria. E é justamente nessa análise prévia que nós nos deparamos, às vezes, com algumas situações que podem ensejar um ato de improbidade, enfim, redundar um ato de corrupção. Esse parecer prévio que a gente faz, ele é obrigatório, mas ele não é vinculante. Isso quer dizer que o gestor ele pode não acatar as nossas recomendações, mas à medida em que ele não acata, ele justifica e assume a total responsabilidade pelas práticas dos atos, então vinculadas ao procedimento licitatório, enfim. Segundo as auditorias feitas pelo próprio TCU, a maioria dos casos de corrupção são detectados na fase de execução contratual, não na fase ainda do processo interno da licitação, mas são diagnosticados a questão de aditivos contratuais que pretendem desnaturar o próprio objeto da contratação, aditivos que pretendem acrescer os quantitativos de preços superfaturados. Nos editais, a gente verifica muito a inserção de condições de habilitação não previstas em lei ou cláusulas de restrições à competitividade, né? Isso redunda exatamente no direcionamento da licitação para que só determinadas empresas possam participar do certame. E também é muito comum as espécies de situações de inexigibilidade um tanto forçada, de dizer que existe só apenas um único fornecedor, né? Situações de contratação direta que a gente tem que olhar com uma lupa, porque realmente elas podem ensejar danos ao erário, enfim, contratações indevidas. As questões de ordem técnica que muitas vezes a gente se depara, o próprio órgão consultivo não tem condições de analisar. Por exemplo, se a questão é uma obra ou um serviço de engenharia, sendo um serviço de engenharia, se é um serviço comum que pode ser realizado por pregão ou exige uma tomada de preço ou outra modalidade licitatória. Nesse caso, a gente sempre recomenda que a área técnica do órgão possa emitir um parecer e dizer exatamente qual é a espécie, né, o tipo de serviço que está sendo contratado. A outra questão que merece bastante atenção é a questão da pesquisa de preço, sempre no processo licitatório. Essa pesquisa de preço,
a gente recomenda que seja sempre observada a Instrução Normativa 05/2014, que é que estabelece uma espécie de ordem preferencial das fontes de pesquisa de preços. Então, vai lá, painel de preços, depois a pesquisa junto a outros órgãos públicos, enfim, e a pesquisa junto aos fornecedores privados. E muitas vezes os órgãos acabam não obedecendo essa ordem de preferência e indo direto para a pesquisa de preços junto aos fornecedores privados. Então, nós sempre recomendamos, primeiro, a observância dessa ordem de preferência na própria fonte das pesquisas, porque essas pesquisas, muitas vezes, elas vão redundar na responsabilidade, no caso dos pregões, do pregoeiro e do ordenador de despesa que homologa a pesquisa de preços. Mas, enfim, a nossa função é sempre no sentido de recomendar, né? E muitas vezes até nós podemos, diante de um mapa comparativo, perceber que numa pesquisa de preços, um fornecedor, né, no caso, o prestador, ele cota um preço que é 200% superior ao menor preço. A partir daí, tu já pode verificar que se ele for utilizar a média, essa média já vai dar um valor acima do que realmente é o preço de mercado. E, então, a gente sempre recomenda que, diante de situações em que um dos fornecedores oferece um preço muito superior ao menor preço, que esse preço seja descartado, para que não possa elevar tanto a média, né, seja feita ou a escolha, então, do menor preço. A maioria dos casos que a gente verifica erros, enfim, no próprio processo de formatação e de formalização da contratação, não é exatamente, a gente não vê má-fé ou dolo, pelo menos aqui no âmbito estadual, né? A gente verifica muito que é a ausência de capacitação dos órgãos assessorados. E o que nós temos feito, então, para poder remediar essa questão, né, de ausência de capacitação realmente, principalmente nos órgãos militares, que existe uma rotatividade. No Exército, a cada 2 anos, muda toda a área de licitações e contratos de cada uma das unidades. Então, a gente tem, né, feito em parceria com a escola, as consultorias itinerantes, a gente vai no interior do estado e ministra cursos de capacitação focados exatamente nessa matéria de licitações e contratações públicas. O que nós implementamos também aqui no âmbito da consultoria no estado é abastecer a nossa página com checklist, né, roteiros para instrução correta de todos os processos. Porque muitas vezes, quando o militar, enfim, ou o servidor chega nesse órgão, nunca trabalhou com licitação, não tem nem ideia como se formaliza um processo de licitação, uma contratação, o próprio contrato de locação. Então, nós temos feito assim, checklist para vários tipos de contratações, para a formalização do processo, e temos feito minutas de editais que não são disponibilizados pela AGU Nacional. Porque a AGU Nacional fez, agora recentemente, atualizou algumas minutas, mas de forma muito genérica, né? E a gente está fazendo minutas assim, específicas para cada tipo de serviço, tipo serviços comuns de engenharia exclusivo para micro e pequenas empresas. Então vai ter um edital ali específico, só para facilitar não só a vida do órgão assessorado, quanto do advogado que vai analisar isso, economia de tempo, enfim, de recursos, e evita que o processo venha e volte, né, por falta de deficiência na instrução, enfim. Alguns anos eu escrevi um artigo denominado A Função Consultiva da AGU na Prevenção da Corrupção das Licitações e Contratações Públicas. E ali eu abordei a questão do superfaturamento de preços, direcionamento à licitação, também fracionamento de despesa e algumas questões sobre as contratações diretas, né, por dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, o que basicamente a gente recomenda? Quando os editais vêm com cláusulas muito abertas, né, muito amplas, o objeto às vezes nem está especificado exatamente o que está sendo licitado. Então a gente recomenda sempre que ocorra a maior precisão das cláusulas possíveis. Às vezes o gestor ele coloca assim, é necessário a inscrição no conselho ou no órgão municipal competente. Bom, qual é o órgão municipal competente? Ou a inscrição no CREA ou no CAL. Qual deles? É um ou outro, não nos dois, né? Ou vai ser no Conselho de Engenharia ou no Conselho de Arquitetura. Então, quanto mais definido,
menor é a brecha que tu deixa para que ocorra a manipulação de direcionamento da licitação. E também a questão das próprias condições, critérios de julgamento das propostas, e tudo isso tem que estar explicitamente definido da forma mais precisa possível. Questão do direcionamento, como eu falei, o direcionamento pode ocorrer de várias formas, né? Quando tu exige, coloca critérios ou exigências que não têm base legal, e que é possível verificar que aquilo realmente visa excluir a maioria das empresas e contratar apenas um nicho, né, de especialidade, enfim, um nicho de empresas ou de uma certa circunscrição territorial. Então a gente sempre coloca, né, que evitem essas cláusulas restritivas de competitividade, de que fundamentem a restrição. Qual é o normativo que fundamenta aquela restrição e sempre justifique, né, porque a justificativa é essencial. A própria lei de improbidade que define frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente constitui ato de improbidade. O superfaturamento. Superfaturamento é justamente, né, especificar valores muito acima do valor de mercado. Como é que o TCU vê isso? Porque às vezes é difícil dizer que aquele valor é realmente superfaturado, não só em função da pesquisa de mercado, mas muitas vezes tem que se verificar o valor que aquela mesma empresa cobra quando está fornecendo para particulares, dos valores que ela cobra quando o adquirente é o órgão público. Porque nesses casos, tanto o preço máximo como critério de julgamento quanto o preço estimado pode trazer um dano na medida que ele for superfaturado, né? Quanto à pesquisa de preço, a gente sempre exige que se coloque um mapa comparativo, porque se não for a questão não for muito complexa, como uma obra, um serviço de engenharia bastante complexo, se a questão é só compra, aquisição, é possível verificar essa distorção de preços e fazer recomendações no sentido de que não adotem os preços que são flagrantemente muito superiores ao menor preço, à menor cotação. O superfaturamento também implica ato de improbidade, nos casos de irresponsabilidade solidária também, nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. É muito comum, no caso das obras públicas, o chamado jogo de planilha, que na verdade a empresa cota alguns itens com preço manifestamente superior ao preço de mercado, embora o preço global fique dentro do preço estimado pela administração. Mas durante a execução do contrato, ela pede, né, os aditivos para quantitativos justamente dos itens que estão com preço superfaturado. Então, o valor total da obra, enfim, acaba sendo bem superior ao que foi estimado inicialmente. Isso é muito comum. Mas esses casos, quando são questões mais complexas, como uma obra de engenharia, existe uma planilha muito detalhada, nós não temos as condições técnicas de impugnar, mas a gente pode, sim, recomendar que o órgão, através da área técnica especializada, junte um parecer sobre a regularidade da planilha. O fracionamento da despesa acontecia agora não tanto, porque como a maioria das licitações são com base pregão e principalmente no registro de preços, não se dá mais, mas acontecia muito no passado também de o gestor, para evitar uma licitação, fazer várias contratações por dispensa de licitação em razão do valor, quando ele deveria licitar. Esse fracionamento agora, eu acredito que não tenha tanto, em função das próprias modalidades, a maioria das modalidades agora são pregão, e em função do pregão não tem valor mínimo, enfim. E ele também, por registro de preços, não tem como acontecer esse tipo de coisa. Bom, durante a corrupção, durante a fase de execução contratual, que é bastante comum, como eu disse, são os aditivos, sejam os aditivos para acréscimos de quantitativo, seja para alteração do objeto, também pedidos de reequilíbrio contratual e equilíbrio econômico-financeiro também são muito comuns. E a questão da subcontratação. A subcontratação a gente também tem que sempre olhar assim, com muita parcimônia, porque a gente recomenda que no máximo chegue a 30%, que se dê sobre atividades acessórias e não sobre o objeto principal, atividades acessórias e secundárias, porque com certeza, né, a subcontratação é uma outra forma de redundar, possivelmente num ato de desvio, enfim,
justamente a empresa que ganhou a licitação acaba, né, repassando por uma terceira. Então, também, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre faz essas recomendações quando as contratações indevidas. A gente entende, né, eu entendo assim, que a articulação interinstitucional e também, principalmente com a área do contencioso, é fundamental. Porque imagina uma ação de improbidade que vai ser ajuizada em decorrência de uma fraude em licitação. Acho que o advogado, de repente, do contencioso não tem muita experiência na área de licitações. Então, acho muito importante essa comunicação nas áreas tanto contencioso quanto consultivo. E, em conclusão, assim, o que eu posso dizer que a atividade consultiva, no âmbito dos estados, nós pegamos muito mais a atividade meio, né, e não a atividade finalística dos ministérios, como pegam os ministérios. Então, no âmbito das consultorias estaduais, a prevenção está mais focada realmente na análise, né, das minutas de contratos, de editais de licitação e também de alguns atos que vão ser praticados pelo gestor. E em relação aos conjuntos dos ministérios, o papel do consultivo, né, inclui também isso, mas eles incluem a parte da formatação da própria política pública. Então, seria aquele controle de legalidade antes, né, da edição da própria lei, decreto, da portaria, que, né, redunda justamente nesse controle interno da legalidade. Acho que era isso, né, em breve as palavras. Acho que o papel do consultivo na prevenção à corrupção. Agradeço. Agradecemos, doutora Angélica, a exposição, a ênfase na atuação do consultivo e destacando a importância da atuação preventiva que você desenvolve. Esse me parece o principal eixo assim, de prevenção, de combate à corrupção. A ação preventiva ela é fundamental. E, com certeza vocês têm conseguido desenvolver isso de maneira bastante satisfatória aqui no contencioso, no consultivo da quarta região. Bom, seguimos então. Tenho o prazer de passar a palavra para o meu colega, chefe da Procuradoria Regional Federal da quarta região, o doutor Alexandre Azambuja Cassep. Ele tem a formação de Master in Business Administration, MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Estácio de Sá, especialista em Direito Administrativo pela Escola Superior da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, especialista em Direito Público pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado da região do Pantanal, especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Doutor Alexandre, boa pessoa. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Eugênio, meu colega da PRF4. Cumprimento aqui os colegas que compõem comigo o painel, doutora Angélica, doutor Vanilo. E também cumprimento todos os colegas que estão aqui presentes, especialmente os colegas lotados na PRF4 que nos prestigiam aqui. Cumprimento o doutor Vitor e o doutor Rogério Filomeno, que aceitaram o nosso convite. Quando eu aproveito também para agradecer o convite que foi feito pela doutora Márcia. E, como todos, né, e não por acaso, cumprimentá-la pela gestão à frente da escola. Não tivemos um contato muito longo, né, porque estou na PRF4 desde agosto do ano passado, mas posso dizer que foi muito produtivo, muito satisfatório. Nós temos lá na saída da PRF4 um escritório avançado, né, da escola da GU, e trabalhamos sempre com muita harmonia, com muito resultado. No ano passado foram menos de 6 meses e conseguimos fazer 10 capacitações no auditório, e a presença da escola lá é fundamental para a mudança, né, de
de rotinas, de paradigmas da PRF4, movimentando e oportunizando aos colegas lá lotados uma capacitação mais facilitada e direcionada para suas funções. Bom, colegas, então, assim, feito esses agradecimentos iniciais, eu preparei uma pequena apresentação, porque o tema que me competiu falar é sobre a atuação da Procuradoria-Geral Federal no combate à corrupção. Aqui, nós temos a estrutura da Procuradoria-Geral Federal no que pertine ao tema de combate à corrupção. Então, aqui nós temos a Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à Advocacia Geral da União, que é competente para atuar na representação judicial e extrajudicial e na consultoria e assessoramento da administração pública indireta, autarquias e fundações públicas federais. Nós temos, dentro da PGF, vinculados os órgãos de consultoria, de contencioso e de gestão interna, que depois eu vou explicar melhor de que forma acontece essa combate e prevenção às situações de corrupção. Mas a consultoria, especificamente, ela é desenvolvida um pouco diferente do que acontece dentro da parte da CJU, né, da CGU, feita pelas procuradorias federais especializadas ou não junto a autarquias e fundações públicas. O contencioso, ele é desenvolvido pelas regionais, pelas PRFs, pelas procuradorias federais nos estados e pelas PSFs, e no âmbito da gestão interna, pela divisão de assuntos disciplinares da Procuradoria-Geral Federal. Com relação à consultoria, tudo que a doutora Angélica falou antes para nós com muita ênfase e de forma muito completa, muito avalizada, vale aqui para a nossa consultoria. Nós temos procuradorias federais especializadas distribuídas por todos os órgãos. Hoje temos 159 procuradorias federais e aqui temos até participando do evento, Dr. Albert, que é um dos procuradores-chefes dessas entidades, no Instituto Federal de Bento Gonçalves. Todas essas entidades, essas procuradorias federais especializadas, são responsáveis pelas atividades de consultoria e assessoramento às instituições assessoradas. E como se dá esse combate à corrupção dentro das consultorias? Pelas diversas formas que a doutora Angélica já nos passou, mas aqui eu trago duas formas assim, mais destacadas, que estão previstas na portaria PGF 172, no artigo 30, que é participar do controle interno da legalidade dos atos administrativos da entidade assessorada, seja de forma provocada pelos gestores e áreas técnicas da entidade, seja de maneira espontânea. Ao analisar algum dos atos submetidos à consultoria, é possível que o colega, que o procurador federal, identifique alguma situação de irregularidade e aponte para os órgãos de controle interno da entidade, ou até mesmo, a depender da situação e da gravidade, para órgãos externos de controle da administração pública. Uma segunda atribuição, também muito importante, é a competência para se manifestar previamente ao ajuizamento de ações civis públicas e de ações de improbidade. Então, antes de qualquer ajuizamento em nome das entidades representadas, a Procuradoria Federal Especializada faz essa análise de viabilidade de uma ação civil pública ou de uma ação de improbidade. E na mesma linha, quando a entidade não for quem propõe a ação, né, a responsável pela propositura da ação, essa análise de intervenção da entidade, né, que faz parte do rito das ações civis públicas, essa análise é feita pela Procuradoria Federal Especializada junto à autarquia ou fundação. Outra forma de participação da consultoria do combate à corrupção é através das chamadas forças-tarefa. As forças-tarefa, elas são compostas, em regra, por órgãos da Polícia Federal, Ministério Público Federal e também pelas entidades representadas. O principal exemplo dessas forças-tarefas são as forças-tarefas previdenciárias, que elas hoje são formalizadas através da portaria interministerial, não, mas conjunta do INSS
e pela então Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social de 2013. O fato histórico, o marco histórico da constituição dessa força-tarefa foi o caso da Georgina de Freitas, no Rio de Janeiro, em que houve um rombo, um prejuízo enorme aos cofres públicos, ao INSS, estimado na época em 200 milhões de dólares. A partir dali foi fomentada a ideia da necessidade de uma força-tarefa, de um trabalho conjunto entre várias instituições públicas. O objetivo dessa força-tarefa, apuração de fraudes relacionadas aos benefícios previdenciários e assistenciais que são conduzidos pelo INSS. E a Procuradoria Federal Especializada, que atua junto ao INSS, tem então atribuições, dentre outras, o encaminhamento para os órgãos de controle interno de eventuais suspeitas de irregularidade, a atuação junto a esses órgãos de controle que também compõem a força-tarefa, e também o encaminhamento para os órgãos de contencioso para as demandas, medidas judiciais que se fizerem necessárias. Eu fecho então a parte da consultoria e vou para a parte mais que compete aos órgãos de contencioso, que são, dentre eles, a PRF 4. Nós temos, assim, rapidamente colocando, uma estrutura de contencioso que começa em âmbito nacional com o Departamento de Contencioso e a Coordenação Geral de Cobrança, fica no âmbito da Direção Central da Procuradoria-Geral Federal. No nível regional, as PRFs são 5, uma delas é a que é representada pelo Dr. Vitor, a nossa aqui da 4ª Região, e as PFs nos estados, que não são sede de PRFs, e as PSFs, que são distribuídas no interior dos estados. Essa é a estrutura de contencioso da Procuradoria-Geral Federal. Todos esses órgãos de contencioso participam, ainda que indiretamente, do combate à corrupção. Mas na PGF nós temos um fato marcante, temos um divisor de águas, que foi a criação em 2016 da equipe de trabalho remoto em probidade, que é em relação à especialização das atividades de medidas voltadas à probidade administrativa por uma única equipe. Suas atribuições são focadas na análise do cabimento de ações de improbidade administrativa e também na adoção de medidas cautelares em tomadas de conta especial, que é um instituto que tem previsão e é provocado muitas vezes pelos órgãos de controle externo, no caso, o Tribunal de Contas da União. O objetivo dessa equipe é justamente ampliar a política de ajuizamento de ações judiciais no combate à corrupção e em defesa ao patrimônio público. É uma atividade hoje prioritária no âmbito da Procuradoria-Geral Federal. Por conta disso, é uma equipe de atuação nacional vinculada diretamente à Coordenação Geral de Cobrança. E todo esse trabalho de análise de viabilidade das ações depois é conduzido pelas unidades de contencioso, e aí entra o trabalho das PRFs, PFs e PSFs, sendo o acompanhamento dessas ações através dos respectivos núcleos de ações prioritárias. Ainda na equipe de trabalho de probidade, ele tem como método de trabalho a concentração exclusivamente nessa equipe da análise dos procedimentos de instrução prévia, que seria um paralelo a um inquérito civil, né, a ações civis públicas. Há uma exclusividade das atividades de ajuizamento, essa equipe que prepara todo o material, faz a análise até a elaboração da petição inicial, e o uso de uma plataforma de trabalho única que permite o trabalho remoto, que é o sistema Sapiens, que também foi tratado pelo Dr. Vitor durante a sua apresentação. Antes da criação dessa equipe, é importante que se faça esse paralelo para justamente demonstrar a importância da sua instituição. Antes dela, a média anual de ajuizamento de ações civis públicas ficava em torno de 26,4 ações por ano. Em contrapartida, havia 3 vezes mais intervenções da PGF, em nome das entidades representadas, nas ações que eram ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Ou seja, o Ministério Público Federal atuava
em frentes, em ações que poderiam ter sido propostas pela própria entidade através da PGF. Também não havia uma prioridade na análise dos procedimentos prévios, porque ficavam distribuídas por todos os órgãos de contencioso do país, que são quase 100 órgãos de contencioso da PGF. E também havia a prevalência da cultura histórica de defesa reativa. Como representamos entidades que são muito demandadas, e o grande exemplo é o INSS, que conta hoje aqui com servidores que atuam, inclusive, nessa parte de cobrança. O INSS é muito demandado, o maior demandado do país, e por conta dessa cultura de representação judicial defensiva, não se valia muito, as entidades, especialmente o INSS, não se valia muito das ações de improbidade, utilizando-se da legitimidade que é conferida pela lei de improbidade administrativa e pela lei das ACPs. Depois da criação da ETR, houve um enorme ganho de eficiência. Por quê? Passamos da média de 26 ações anuais para uma média quase 10 vezes maior, de 207,66 ações por ano, alcançando um valor total, baseado no valor da causa das ações, de mais de 2 bilhões de reais, sendo que apenas em 2017 foram propostas 329 ações. Houve um ganho também na linha do que o Dr. Vitor falou, da coleta de informações gerenciais, com identificação de padrões e também aprimoramento de rotinas, porque antes essa análise era feita de forma independente por cada entidade, algumas chegavam ou não no órgão de contencioso para a propositura das ações de improbidade. Hoje não, essa equipe consegue um contato direto com as entidades para viabilizar e facilitar o ajuizamento das ações. Um ganho de uniformidade também, porque são os mesmos critérios que são utilizados para a propositura ou não das ações. Um incremento do sucesso judicial, porque já se identifica um grande aumento de decisões judiciais permitindo o bloqueio de bens dos responsáveis pelos danos ao erário. E com a instituição da equipe também um reposicionamento da PGF no combate aos atos de corrupção. Aqui um panorama do trabalho dessa equipe. 36% dos procedimentos de investigação prévia hoje são do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que distribui verbas para outros entes federativos para aplicação de medidas de educação. 35% do INSS, 12% da FUNASA, instituições de ensino 8% e as demais entidades juntas compõem 9% desses procedimentos de investigação. Já o ajuizamento de ações por entidade, nós temos 50% é do FNDE, o INSS 32%, FUNASA 7% e demais entidades 11%. Dessas ações que foram propostas pelo ETR Improbidade, já foram definidas 146 liminares, com bloqueio de bens no valor equivalente a 507 milhões de reais. Ou seja, com o êxito dessas ações, temos grande chance de arrecadar para a administração R$500 milhão. E eu quero fazer também um registro com relação ao ajuizamento criterioso dessas ações, justamente para que elas tenham êxito e não sejam medidas assim em massa. Em torno de 50% dos procedimentos de investigação eles acabam arquivados por ausência de viabilidade da ação judicial. A distribuição das ações por região: na primeira região 51%, na segunda 10%, terceira região 9%, quarta região 6% e quinta 24%. Principais causas de pedir relacionadas a fraudes previdenciárias, em algumas situações com envolvimento de servidores que acabam sendo demitidos pela corregedoria, pelo trabalho da corregedoria do INSS, fraudes em contratos administrativos, irregularidade na prestação de contas de recursos federais e irregularidades em convênios. Essas duas últimas muito ligadas às fraudes que envolvem FNDE e também a FUNASA. Aqui, rapidamente colocando uma experiência local, né, uma iniciativa local
de tentativa de combate à corrupção, que é a instituição do Sistema Arcos, que é do Núcleo de Matéria Administrativa na área trabalhista da PRF4, que é alimentado com reclamatórias trabalhistas movidas contra as entidades. A cada ação em que a PRF4 faz a defesa em razão de uma suposta responsabilidade subsidiária das entidades, esse sistema é alimentado com todas as informações, especialmente que envolve o contrato social, a constituição da empresa e seus sócios, com objetivos principais de detectar empresas laranjas, viabilizar a cobrança regressiva, inclusive contra os sócios, através da comprovada fraude, que fica constatada, através do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, subsidiar a elaboração de medidas normativas que venham a impedir a participação dessas empresas laranjas nos procedimentos licitatórios, algo que não existe hoje, né, doutora Angélica, mas que pode ser muito importante, e os dados podem nos ajudar a chegar a isso, e na promoção de medidas de conformidade. Caminhando já para a parte final da apresentação, na parte interna, na gestão da PGF, nós também temos um trabalho muito forte da divisão de assuntos disciplinares, que é o órgão encarregado de fazer uma análise preliminar das supostas faltas funcionais dos membros da PGF. É o órgão diretamente vinculado ao PGF, que é a autoridade competente para a aplicação de penalidades. Infelizmente, como em todas as carreiras, há situações em que há demissão pela prática de corrupção, né? Ou seja, a instituição corta na própria carne quando precisa. E a divisão de assuntos disciplinares também é a encarregada da gestão da integridade da PGF, através da portaria 368. E aqui fica até complicado de referir, mas a divisão de assuntos disciplinares foi encarregada de elaborar o plano de integridade da PGF, que envolve análise de riscos a que submetida os membros da carreira em suas atividades e que envolve uma série de trabalhos, inclusive a constituição de uma divisão de integridade que é prevista para esse ano, especialmente por troca de governo e a possibilidade de constituição de novas estruturas dentro da administração. Medidas como a análise da evolução patrimonial, algo que a divisão de assuntos disciplinares já faz, já é da praxe nos procedimentos disciplinares, e envolve também medidas de capacitação, de análise de revisão do plano, enfim, medidas voltadas à expansão da integridade da instituição e de seus membros, em alinhamento com o decreto presidencial que foi editado no ano passado, também a portaria da AGU de governança corporativa e prevenção de riscos. Bom, colegas, era isso. Agradeço muito a atenção de todos e devolvo a palavra para o doutor Eugênio. Obrigado. Doutor Alexandre, agradecemos bastante a sua explanação. Eu até vou me permitir fazer um pequeno comentário, puxando um pouco para o lado acadêmico. Tem alguns colegas que sabem da minha vivência acadêmica na parte de Line Economics e na parte de direito comparado também. E, essencialmente, o que estimula a corrupção, isso é senso comum, né? É a sensação de impunidade. A pessoa que pratica atos de corrupção é uma pessoa racional. Ela faz porque o custo de oportunidade de praticar é baixo, o rendimento que ela vai obter tende a ser alto. O que por muito tempo diferenciou o contexto institucional do Brasil em si em relação a outros países é a falta de uma expressão que se usa em enforcement das normas, é a falta de uma efetiva atuação no sentido de reduzir a sensação de impunidade e criar mecanismos de desincentivo à prática de atos de corrupção. O trabalho do contencioso que tem sido feito nos últimos tempos, nos últimos anos, se fala muito em Lava Jato, mas são microações, ações menores, assim, que vão criando um ambiente que vai permeando digamos assim, um novo
um novo paradigma de atuação, vai dificultando a ação desse agente racional que pratica atos de corrupção, e vai desestimulando. Tem tudo a ver, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Essa atuação efetiva da Advocacia Geral da União, mas no plano do contencioso, né, ela é um exemplo significativo de uma iniciativa consistente de combate à corrupção. Bom, fecha o parênteses, vamos dar prosseguimento à manifestação do advogado da União, Dr. Vanir. Ele é especialista em Direito Público pela PUC-RS, mestre em Direito Público em Direito pela PUC-RS, doutorando em Direito e Governança Global na Universidade de Salamanca, na Espanha. Dr. Vanir, palavra sua. Muito obrigado. E, inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Márcia para fazer parte desse evento, e para mim é muito bom retornar para o Rio Grande do Sul, muito embora eu esteja afastado dessas terras gaúchas há pouco mais de 3 meses, mas é sempre bom voltar para cá, é sempre bom chegar aqui e a primeira coisa é tomar um bom chimarrão, coisa que para o Planalto Central, digamos assim, é um pouco mais difícil. E eu vou fazer minha explanação um pouco mais teórica, mas pegando esse gancho do que o Eugênio colocou, do que o Alexandre colocou e do que a Angélica, para justamente chegar, digamos assim, num panorama, ou para esboçar o porquê da dificuldade da AGU atuar no combate da corrupção e talvez algum panorama que a gente possa ter para o futuro próximo, né? E eu começo pela dificuldade, até porque eu imagino que todos os colegas devam, se não todos, boa parte dos colegas devem saber dos grandes embates que existem hoje para a modificação da Lei de Improbidade Administrativa, né? E inclusive o ministro Mauro Campbell capitaneia isso no projeto de reforma, e a ideia é justamente retirar a atribuição da pessoa jurídica manusear ações de improbidade. Então isso com certeza será um grande retrocesso se isso vier a acontecer, inclusive colocaria por terra experiências como a do ETR da PGF, que é muito bem sucedido, a própria experiência que a PGU tem com base no socorro proativo que está em vias de ser estruturado. Então, digamos assim, a gente tem uma série de elementos externos que digamos assim, contribuem ou dificultam essa afirmação da AGU como um ator importante no combate à corrupção. Eu vou além do gancho do que o Battesini colocou sobre a questão da corrupção da oportunidade, né? E eu me recordo, quando o Battesini começou essa fala, eu me lembrei da fórmula, digamos assim, econométrica que o professor Robert Plitkar construiu para definir corrupção, né? Corrupção é igual a discricionalidade mais monopólio menos responsabilidade. Ou seja, quando o cidadão tem discricionalidade, quando o agente público tem discricionalidade, tem um monopólio do poder de decisão, mas é difícil ser responsabilizado, ou seja, por questões de autorresponsabilização, impunidade, digamos assim, o caminho aberto, digamos assim, para a responsabilização, para a corrupção. E eu aproveito também um outro estudo do professor Plitkar para colocar aqui, justamente para fazer um breve apanhado desse estudo, para, digamos, a partir dele, ilustrarmos o porquê de algumas das dificuldades que nós temos para essa afirmação da AGU como um ator importante no combate da corrupção. E o exemplo que o professor Robert cita é de Filipinas, do Departamento de Imposto de Renda daquele país, e que na década de 80 era, se não maior, seguramente um dos órgãos mais corruptos que existia em Filipinas. E o que aconteceu? Por força de um arranjo institucional, algumas quase revoluções naquele micropaís, um juiz, Laplana, o nome do juiz, ele foi colocado na condição de diretor desse departamento.
E ele conseguiu, digamos assim, levar para consigo, para o departamento, uma série de pessoas bem intencionadas, digamos assim. Ele se cercou de pessoas de sua confiança e que tinham um amplo conhecimento do tema, e lá, digamos assim, no departamento, ele iniciou uma caçada à corrupção. E o que ele primou lá? Quais eram as suas principais, digamos assim, linhas de atuação? Primeira delas, punição rápida e efetiva aos envolvidos em corrupção. Então, justamente, o ponto-chave da atuação dele junto ao departamento era combater com efetividade e com rapidez, ou seja, punir com efetividade e com rapidez a corrupção. Uma segunda questão, um segundo aspecto da atuação dele foi justamente a gestão, o conhecimento, a informação, ter conhecimento sobre tudo o que passava no órgão. Foi o Victor que colocou isso, se não me engano, sobre essa necessidade de nós termos uma gestão, um conhecimento sobre os órgãos, sobre ministérios, se fosse no caso do Brasil, né? E justamente com isso, com essa informação, ele conseguiu desenvolver uma cultura de controle. Ele e as pessoas por ele indicadas conseguiram desenvolver uma grande rede de controle junto àquele departamento. E com isso, um quarto, digamos assim, elemento que ele conseguiu agregar foi a profissionalização dos agentes do departamento, ou seja, ele passou a selecionar pessoas por méritos, algo semelhante ao concurso público, e a partir disso, digamos assim, ele conseguiu construir uma rede, um sistema mais ou menos efetivo, e ele, em números gigantescos, ele diminuiu, óbvio que acabar com a corrupção é impossível, inclusive os países mais limpos, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, possuem casos de corrupção, né? A própria Filipinas também, ainda hoje tem, mas ele conseguiu, digamos assim, de uma maneira muito forte e mudar a cultura junto àquele departamento. Só que o que aconteceu? O juiz Laplana, e como todos nós, ele é passageiro, né? E ele foi galgado a um outro departamento, a um outro órgão, e 3 ou 4 anos depois da saída, ele saiu em 84, né? Numa visita que esse professor fez a esse departamento em 86, começo de 87, ele já tinha percebido que os sinais de corrupção que existiam previamente ao juiz Laplana estavam começando, digamos assim, a voltar, a se reinstalar no órgão. E por que eu faço, então, digamos assim, essa digressão, esse exemplo? E para chegar à seguinte afirmação: combate, controle da corrupção não é política de governo, não deve ser tratada como política de governo, deve ser tratado como uma política de Estado, duradoura e permanente. O que aconteceu, e esse acho que é um exemplo típico nesse caso: saiu um juiz, ou melhor, saiu um diretor, saiu um representante, um condutor do órgão que tinha um pulso firme, que tinha a ideia de fazer uma limpa, uma melhora no sistema, mas as demais peças do sistema não sofreram semelhante modificação. Qual foi a consequência? A saída dele e das demais pessoas que, digamos assim, desenvolviam essa política com ele, levou à derrocada, e tempos depois a corrupção, digamos assim, voltou a se instalar naquele departamento. Talvez não naqueles níveis de antes, mas a corrupção cresceu novamente. Então eu faço essa digressão e essa colocação justamente para chegar no papel da advocacia pública, né? E justamente por isso desenvolver essas ideias. E, em primeiro lugar, se combater a corrupção é um papel, ou melhor, deve ser criado, desenvolvido políticas de Estado para isso, seguramente não é um governo, não é 2 governos que vão mudar esse cenário, ou seja, é algo que tem que ser introjetado na sociedade. Aí o questionamento, ou até o raciocínio que eu desenvolvo: se nós tivermos uma típica advocacia de governo, dificilmente eu vou conseguir implementar
uma efetiva política de combate à corrupção. E daí já faço essa digressão até para voltar, retornar para as razões que foram elencadas, por exemplo, pela comissão na qual o ministro Campbell capitaneia da reforma da lei de improbidade, em que ele cita justamente, por exemplo, provedorias de municípios. Isso todos nós sabemos, principalmente quem é da PGU, PRUs, das PRUs, que acompanhamos mais diretamente os municípios. É muito comum nos municípios nós termos, muda o prefeito, muda o procurador-geral, começam as ações contra o prefeito anterior. E assim sucessivamente, ou seja, você vai de 4 em 4 anos, mudou o governo, mudou o procurador-geral do município, e você vai buscar uma ação contra aquela pessoa que esteve lá em determinada oportunidade. Esse tipo de atuação é justamente uma atuação típica de uma advocacia de governo que não soluciona, muito pelo contrário. Eu acho que ele só incrementa, eu diria até conflitos sociais, ou até conflitos não racionais, eu diria, na questão política, na questão de organização dos municípios, das unidades federativas. Voltando para a AGU, né, o que me parece, e eu tenho concepção, digamos assim, absoluta, ou melhor, a minha compreensão, eu diria que é absoluta, no sentido de que a concepção, a ideia da AGU na Constituição de 88 é de uma advocacia de Estado. Agora, infelizmente, por questões que fogem a nossa, digamos assim, ao nosso poder de darmos um rumo, a gente sabe, isso são muito colegas, né, que infelizmente por muito tempo, ou em algumas gestões, ainda, muito embora negassem, né, a questão foi tratada com viés, digamos assim, mais de governo mesmo do que de advocacia de Estado. Isso está mudando, aí digamos assim, os sinais positivos que eu vejo. Eu acredito que, muito embora constitucionalmente nós já tenhamos essa digamos assim, destinação de advocacia de Estado, eu acho que a impressão que eu tenho, ao menos, é que paulatinamente parece que vem mudando essa compreensão para nós termos justamente uma afirmação da AGU como um todo, a AGU traz seus braços, como a advocacia do Estado. E falta muito para nós consolidarmos definitivamente, eu acho que sim, né? Mas eu acho que essa concepção começa a mudar. E, por exemplo, a questão do ETR, da PGF, eu acho que é um bom exemplo. É uma política que foi gestada em 2016, foi isso? Implementada em 2017, já está, se não estiver equivocado, ultrapassando a gestão de 2 ou 3 advogados gerais. 2. E me parece que é um modelo que veio para ficar e que segura os números demonstram isso. No âmbito da PGU, a gente tem uma situação muito semelhante. Ainda necessita alguns arranjos, sim, algumas melhoras, sim. Mas nós, desde 2007, 2008, Rodrigo, me corrija se estiver colocado. 2008, o grupo proativo, o grupo permanente, foi criado em 2008, passaram-se 4, 5 gestões, hoje está em via de ser reestruturado e até colhendo algumas experiências exitosas aqui da quarta, do próprio ETR, para a gente, assim, alavancar isso. A impressão que eu tenho, nós estamos afirmando uma advocacia do Estado, sim, e além dessas questões organizacionais, eu citaria algumas outras questões que vão além disso, e uma delas, me parece que é justamente os acordos de leniência. Isso é assim, para nós, na PGU, é um tema já, digamos assim, muito tratado, até porque nós participamos junto com a CGU, com a Controladoria Geral da União, há 2, 3 anos na confecção dos acordos de leniência. Só que os acordos de leniência eles estão demonstrando algo agora no seguinte sentido: eles estão, primeiro, me parece que a figura, que o Instituto Acordo de Leniência veio para ficar e seguramente é muito mais efetivo no combate da corrupção e na recuperação de ativos que muitas ações. A gente cita um exemplo hoje, até hoje nós temos 6 acordos de leniência firmados, 3 deles no âmbito da Lava Jato. Esses acordos asseguraram uma recuperação, ou vão assegurar ao longo do período de cumprimento, né,
em valores nominais, aproximadamente 6 bilhões de reais. Só que qual é a consequência do acordo de leniência? Isso acho que é, a meu modo de ver, uma consequência que está precisando ser muito bem trabalhada. O acordo de leniência, que é uma política de Estado, justamente porque, ou melhor, que vem se afirmando como uma política de Estado, porque dele participam vários órgãos, vários ministérios, e digamos assim, muito embora a Controladoria Geral da União seja o ator estatal com atribuição para conduzir esses acordos, o fato é que eles estão, digamos assim, exarando efeitos no âmbito de todo o Estado. E por que dessa afirmação? Em verdade, o ator do Estado brasileiro para a feitura dos acordos é a CGU. Só que a CGU, ela, digamos assim, ela trata, ela tem atribuição para incluir nesses acordos de leniência e questões que envolvem corrupção, seja na administração direta, indireta, inclusive a Petrobras é um grande exemplo. Então, o que decorre disso? Com toda essa documentação ou informação que está aportando para o Estado brasileiro a partir dos acordos de leniência, nós teremos no futuro bem próximo, e hoje na PGU já começou isso provavelmente vai, digamos assim, parafraseando o nosso ex-governador Olívio Dutra, vai se espraiar para a PGF, porque as informações, os elementos de prova, de ilícitos que vêm para os acordos de leniência revelam ilícitos contra a administração direta, indireta, autarquias, fundações. Então isso vai demandar uma atuação, eu diria, de todo o Estado brasileiro, ou melhor, de toda a advocacia pública. E o problema, ou as questões que se colocam, e daí eu retorno para a minha primeira fala, para as minhas primeiras colocações. E combater corrupção é, acima de tudo, uma política de Estado. E você desenvolve, você afirma uma política de Estado com respeito a direitos e garantias fundamentais e, acima de tudo, respeito a atribuições. E essa é a questão. O pessoal, respeito e preservação, mais, respeito e preservação. Então, com todo respeito ao ministro Camper e à comissão de notáveis que elaborou essa reforma, esse projeto de lei para reformar a lei de impunidade, e esse projeto ele representa um grande retrocesso. A gente fala, por exemplo, quando se fala em políticas públicas para implementação de direitos fundamentais, o norte é proibição de retrocesso. Combate à corrupção é a mesma situação. Você está tratando de embate de direitos fundamentais. Então, você fazer o retrocesso, você retirar a atribuição de um órgão, eu diria que isso é um compromisso para com a corrupção, e não para o combate dela. E o segundo, que eu digo, respeito, preservação e respeito às atribuições. Isso a gente vivenciou aqui na quarta região, especificamente aqui na GU, né, na PRU, a questão dos acordos de leniência. Que, digamos assim, o Ministério Público Federal, que não tem atribuição para tanto, tentou, digamos assim, chamar para si essa atribuição, e com isso causou uma celeuma gigantesca, inclusive de ordem internacional. Eu digo isso porque eu participei de foros junto ao CDE, e ao CDE diz, nós vem cá, a lei brasileira diz que é isso, mas quem tem que atuar é esse agente, mas quem atua é aquele, nos explique isso. Então é uma situação, digamos assim, essa atuação não descoordenada, com inobservância das atribuições, isso é, primeiro, um reforço à corrupção. Tanto que, enquanto nós nos debatíamos com o Ministério Público Federal, as empresas da Lava Jato estavam lá felizes da vida, aqueles órgãos públicos estão brigando entre si, e a gente segue a nossa vida. Então, o recado, digamos assim, essa observação final, até porque já mostrar um cartazinho que está acabando meu tempo, né, é justamente isso. Eu acho que nós estamos evoluindo, a advocacia pública brasileira, ok, a nível municipal, principalmente, ainda tem uma série de problemas a serem vencidos. Mas me parece que principalmente a nível federal, pouco a pouco, nós estamos conseguindo afirmar a AGU como uma advocacia de Estado. E nessa matéria, eu volto a frisar, é só com políticas de Estado duradouras, efetivas,
e principalmente respeito dos garantias fundamentais e respeito e preservação de atribuição. Se nós fugirmos disso, com certeza isso é uma mão na roda. Até perdi o raciocínio. Essa briga, essa não observância de atribuições, isso com certeza contribui para quê? Para o fortalecimento da corrupção e não de uma afirmação, de uma política afirmativa de combate. Então, finalizando, vou dizer, deixo de fazer a apresentação do trabalho que a PGU faz, porque ele é muito semelhante ao trabalho da PGF com relação a esse aspecto. Só assim, um dado genérico do ano 2018. Foram 3.056 ações ajuizadas, entre as mais diversas, né, com 5 bilhões e 800 milhões sendo perseguidos. Então, se pegarmos isso, mais a atuação da PGF, com certeza nós temos hoje, a nível federal, algo na casa de 4, 5 mil ações no ano que foram ajuizadas por essas duas instituições, perseguindo cifras de 7, 8, 9, talvez 10 bilhões, se nós formos somar tudo. É um grande passo, acho que é uma política que vem se afirmando, né, e eu acho, a impressão que eu tenho é justamente que nós estamos evoluindo para essa afirmação da AGU como uma advocacia de Estado e para a afirmação, para a construção de uma política de Estado para o combate à corrupção, que, salvo o melhor juízo, acho que é o único caminho que vai realmente permitir que nós um dia não acabemos, porque é impossível acabar, mas que a gente consiga chegar a níveis toleráveis de corrupção. Em síntese, é isso, meus caros. Obrigado. Doutor Vani, agradecemos a manifestação que, em certo sentido, permite, além de colocar em evidência a necessidade do fortalecimento institucional da AGU no combate à corrupção, em certo sentido permite fazer um gancho com as manifestações anteriores, né, do fortalecimento da AGU enquanto advocacia de Estado, e com o painel subsequente de uma das formas de fortalecimento, que seria o debate em torno da questão dos honorários, que vai ser conduzido pelo colega Rodi e os demais colegas que participarão aqui. Agradeço a todos a participação, a paciência. Boa tarde. Muito obrigado. De imediato passamos então à recomposição da mesa para a formação do terceiro painel. Boa tarde.